Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Bagagem sem preço. OAB e entidades realizam blitz nacional em aeroportos contra cobrança por malas despachadas. No mês do advogado, conheça o perfil dos profissionais que trabalham para a construção de um Estado mais justo e igualitário. Conheça as ações promovidas pela Ordem no combate à alta de impostos. E mais, veja os preparativos para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. A estrutura foi pensada para o conforto de participantes. As regras para quem viaja de avião no Brasil mudaram. Além de ter que observar questões como overbooking, desvio de malas, agora o consumidor tem que ficar atento ao fim da franquia de bagagem despachada. Pensando nisso, a OAB realizou uma blitz nacional nos principais aeroportos do país, a fim de alertar os consumidores sobre seus direitos. Não há coisa melhor que conhecer novos lugares, respirar novos ares, se desconectar um pouco da rotina. Dependendo do destino escolhido, o avião é a única forma de chegar. Até junho de 2017, mais de 43 milhões de pessoas viajaram em voos domésticos no país. E agora, com a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o consumidor precisa estar atento com o novo regulamento. A resolução estabelece a cobrança por parte das empresas das bagagens despachadas. Mesmo valendo desde maio, a medida pegou a Rosalina de surpresa. Aí eu comprei a passagem por milha e paguei R$30 por bagagem. O Silvio também precisou pagar valor adicional pelas malas, mesmo comprando a passagem com milhas. Quando a gente fez a emissão das passagens e veio cobrando assim, não dava direito à bagagem e a gente teve que pagar o valor adicional de R$30 por volume de bagagem. Para fiscalizar a cobrança e conscientizar os viajantes sobre seus direitos, foi realizada uma blitz nacional em aeroportos de todo o país. A iniciativa faz parte da campanha Bagagem Sem Preço, promovida pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Nacional. A blitz tem apoio das seccionais da Ordem, Ministério Público e Procons estaduais, que por meio dessa cartilha apontam os abusos relacionados à cobrança por malas despachadas. Isso fere o Código de Defesa do Consumidor, fere o Código Civil, enfim, fere o consumidor de uma forma direta. Então a ideia dessa fiscalização é verificar se os direitos dos consumidores estão sendo respeitados pelas companhias aéreas. Notadamente na questão das bagagens aéreas, em que se prometeu uma redução do preço das passagens. É claro que isso ainda é muito cedo para se falar numa redução do preço das passagens, mas nós estamos acompanhando atentamente essa questão e verificar se eventualmente o consumidor venha a ser beneficiado dessa nova resolução da ANAC. Isso porque, com a nova resolução, ainda restam várias dúvidas por parte dos consumidores sobre as regras de cobrança das companhias aéreas. Não está havendo uma regulamentação sobre isso. Cada empresa adota e assume o critério que elas querem. E não está sendo devidamente esclarecido isso ao consumidor, criando muita confusão aos passageiros. Para muitos, a opção é levar a bagagem de mão. Eu acho isso um absurdo, porque a gente já paga caro as passagens. Os impostos é um absurdo aqui no Brasil. Ainda mais pagar para despachar a bagagem lá embaixo. Então é melhor que a gente leve na mão, porque além da gente economizar, a gente foge daquilo que a gente já pagou, né? Desde o início das discussões sobre a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, a OAB questiona seu conteúdo, principalmente no que tange à cobrança por bagagens despachadas. Em um parecer elaborado pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Nacional, a entidade afirma que a medida é desvantajosa aos viajantes e fere o Código de Defesa do Consumidor. Em dezembro de 2016, a OAB protocolou ação civil pública pedindo a anulação da resolução. Em encontro com o então ministro da Justiça, Osmar Serraglio, a Ordem apresentou um manifesto
contra retrocessos no direito do consumidor. Entre eles estava a cobrança por bagagens e as novas condições gerais do transporte aéreo, aprovadas pela ANAC. Em maio, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, voltou a cobrar uma posição da Câmara dos Deputados sobre a resolução. Isso porque a medida havia sido suspensa no início do ano, mas no dia 29 de abril, a decisão foi revogada na Justiça. A OAB também participou de audiência pública da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor do Senado, que debateu a cobrança por parte das companhias aéreas. Lá foi gerado um manifesto assinado pela Ordem e outras entidades, requerendo manutenção sobre o tema. Com a validação da lei, agora a Ordem tem se preocupado em fiscalizar sua aplicação para que o consumidor não seja mais prejudicado. Este ano, São Paulo recebe a 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, um dos maiores eventos jurídicos do mundo. A conferência realizada pela OAB vai receber milhares de pessoas durante 4 dias. E para isso, tem preparado uma programação especial, com palestras, debates, feiras e shows. O evento vai acontecer no pavilhão de exposições do AMB. Serão 76 mil metros quadrados reservados. No espaço, um auditório master para cerimônias de abertura e de encerramento da conferência, além de 8 auditórios, onde acontecerão os 40 painéis previstos. Uma sala especial para as 5 sessões da Tribuna Livre e outras 10 para a realização de 50 eventos especiais complementares e temáticos. Já na feira, um espaço de 9.300 metros quadrados vai abrigar os 250 estandes, variados entre seccionais, universidades, cursos e muito mais. Para facilitar o credenciamento dos participantes, mais de 60 guichês de autoatendimento serão disponibilizados. Neles, os inscritos vão poder imprimir as credenciais com mais rapidez. Uma praça de alimentação para mais de 3.000 pessoas e um restaurante com capacidade para 5.500 pessoas também serão preparados. Além de todo o conforto aos participantes, um grande show de encerramento vai marcar a conferência. A banda mineira Jota Quest será a grande atração. O show está marcado para o dia 29 de novembro, às 7h30 da noite, e é aberto a todos os inscritos no evento. As prerrogativas dos advogados estão previstas em lei. Ela garante ao profissional o direito de defender de forma plena os seus clientes, com independência e autonomia. As prerrogativas garantem que a advocacia tenha o direito de consultar um processo mesmo sem procuração, ou nos casos de ações penais e inquéritos protegidos por sigilo judicial. Ou seja, são garantias fundamentais e não privilégios, criadas para garantir o amplo direito de defesa do cidadão. A advocacia se baseia na defesa do Estado Democrático de Direito e trabalha para efetivar as garantias fundamentais dos cidadãos previstas na Constituição Federal. Nesse cenário, a OAB tem papel essencial nas principais questões relacionadas aos direitos da sociedade. Seu objetivo é a construção de um Estado mais justo e igualitário. No mês em que é comemorado o Dia do Advogado, o programa OAB Nacional vai exibir uma série de reportagens com temas de interesse desses profissionais. Nem todo mundo sabe a importância do apoio de um advogado, até precisar de uma orientação jurídica. Principalmente nos casos que envolvem a violação dos direitos constitucionais. Foi o que aconteceu com a Diva. Vítima de racismo, ela precisou de um advogado para receber justiça. Lá na minha sala com a minha filha e, de repente, eu ouvi só o barulho. Mas eu imaginei que fosse a bola da quadra que tinha de frente à casa, sabe? Aí dei um tempo, depois saí lá fora, tá lá o saco de lixo, fedendo a podre, e a mulher pulando, feito uma louca. A mulher que jogou o saco de lixo na garagem começou a insultar a Diva e sua filha e a ameaçá-las. Por fim, ela começou a me jogar uma tinta
sabe? Por último, foi a tinta. Aí começou a me chamar de negra suja, negra imunda, que ia quebrar a cara de nós duas. E por fim pegou uma tinta branca, tinta escolar, e começou a me pincelar. Foi na delegacia que Diva foi orientada a buscar a ajuda de um advogado. Ele entrou com um processo por danos morais e por crime de racismo. Eu acho que estou um pouco mais aliviada, porque a partir do momento que resolver toda a situação, acho que ela e outras pessoas que conhecem a minha história vai pensar 2 vezes antes de chegar e xingar um negro de negro. Os advogados são indispensáveis à administração da justiça e promoção da igualdade perante a lei. Está previsto no artigo 133 da Constituição Federal. A advocacia é substancial para a manutenção da cidadania. E para celebrar a importância do advogado, foi estabelecida uma data comemorativa, 11 de agosto. Em 1827, o imperador Dom Pedro I fundou as 2 primeiras escolas de direito do Brasil, em Olinda e em São Paulo. Dessa forma, a comemoração do Dia do Advogado é, antes de mais nada, uma celebração sobre o início do ensino jurídico no Brasil. Essas escolas se tornaram centros de formação de intelectuais. Foi das faculdades de Direito que saíram nomes como Castro Alves, Gonçalves Dias, Joaquim Nabuco, Tobias Barreto, entre tantos outros. 190 anos depois, o Brasil conta com quase 1.040.000 advogadas e advogados e mais de 33 mil estagiários. Os profissionais com até 25 anos ultrapassam os 64 mil. Já os de 26 a 40 são mais numerosos, quase 500 mil. Os de 41 a 59 anos são aproximadamente 310 mil. Com 60 anos ou mais, esse número cai para pouco menos de 200 mil. E quando o assunto é gênero, a quantidade de mulheres fica bem próxima à de homens. Quase 500 mil advogadas e 540 mil advogados. A Luísa espera fazer parte dessa estatística em breve. Ela passou no 22º exame da ordem enquanto ainda cursa a faculdade de Direito. Então, eu me sinto muito feliz, muito realizada, até porque há uma certa pressão social, assim, sabe? Quando você é estudante de Direito, de que, olha, final do curso tem exame da ordem, tem que passar, porque se você não passar, é porque você não fez um curso de Direito bem feito. A exemplo dos milhões de advogados brasileiros que ajudam pessoas como a Diva, que a estudante Luísa deseja exercer a advocacia. E eu vejo que é por meio do direito que eu posso fazer mudanças sociais. Eu posso ser um instrumento de modificação daquilo que eu acho que é errado. A gente tem uma Constituição Federal aí maravilhosa, mas que infelizmente na prática ela muitas vezes é esquecida, ela é deixada de lado. O Conselho Federal da OAB emitiu nota repudiando as declarações dadas pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, que responsabilizou advogados pela crise na segurança pública do país. Ele acusou os profissionais de atuarem como pombo-correio para criminosos. Para a ordem, são lamentáveis as declarações que servem, segundo a entidade, para desviar o foco da falência do sistema carcerário, que hoje não consegue nem punir e muito menos ressocializar seus apenados. A OAB classifica o problema como estrutural e de responsabilidade do Estado e do Executivo, além da corrupção vivida na administração pública. Para a entidade, cabe ao ministro atuar sobre as verdadeiras causas da insegurança pública, ao invés de simplesmente colocar a responsabilidade do problema sobre a advocacia. A íntegra da nota você encontra no site e nas redes sociais da OAB. Com o objetivo de trabalhar sempre em prol da advocacia, a OAB Nacional e a Comissão Nacional da Mulher Advogada organizaram um censo para saber o perfil das advogadas brasileiras. Elas representam quase 50% do total de profissionais que atuam na área do direito. Por isso, a entidade pretende traçar um perfil radiográfico dessas mulheres no país.
Elas são aproximadamente 500 mil no Brasil. As mulheres advogadas representam hoje significante parcela da advocacia brasileira e é questão de tempo para que elas se tornem maioria nos quadros da OAB Nacional. Mas para a Ordem não basta somente saber quantas elas são. A OAB quer saber muito mais. Por isso, lançou o Censo da Mulher Advogada, que vai traçar um perfil radiográfico dessas profissionais no país. Queremos saber quem é ela, como ela está advogando, em que área está advogando, em que condições que ela está advogando, se há discriminação ou não. Com 23 perguntas, o censo cumpre parte das diretrizes do Plano Nacional da Mulher Advogada, a fim de promover ações que garantam a efetiva participação das profissionais na ordem e a proteção de suas prerrogativas. Todas essas perguntas que constam do censo, elas, na verdade, traduzem os nossos anseios enquanto dirigentes de comissões da mulher advogada, no sentido de chegarmos a um resultado propositivo para que possamos direcionar os nossos trabalhos para a mulher advogada e ela efetivamente perceber que o Conselho Federal e as seccionais estão sim tendo o cuidado com a mulher advogada brasileira e defendendo a sua causa de uma forma mais transparente. O questionário com todas as perguntas foi enviado por e-mail para cada advogada registrada na OAB, mas também é possível responder as perguntas através do link disponibilizado nas redes sociais da entidade. Mulher advogada, você já recebeu no seu e-mail o questionário do Censo da Mulher Advogada. Por favor, responda. São poucos minutos e nós aqui na Comissão Nacional estaremos aguardando a sua resposta para que depois de compiladas essas respostas de todas as mulheres, nós possamos sim direcionar um trabalho de maneira mais técnica e mais específica para o que você deseja e espera sobre nosso trabalho. Ao longo dos últimos 60 anos, a OAB vem homenageando aqueles que prestam importantes serviços à classe e ao país. A medalha Rui Barbosa é a maior honraria dada pelo Conselho Federal da Ordem às grandes personalidades da advocacia. Foi em 1957 que a Ordem dos Advogados do Brasil resolveu homenagear aqueles que, para a advocacia, são exemplo de dedicação e luta pelo direito e pela classe. Na gestão de Neemias Gueiros, foi criada a Medalha Rui Barbosa. A homenagem a Rui Barbosa se deu por sua representatividade e atuação como advogado e jurista brasileiro. Como membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, ele defendeu as liberdades individuais e a Constituição, lutou em defesa da Federação e pela fundação da República. Além disso, o jurista é patrono dos advogados brasileiros. A medalha é símbolo daqueles que, como Rui Barbosa, são exemplo de caráter e prestam grandes serviços à causa do direito e da advocacia. Ao longo desses 60 anos, 16 foram os agraciados com a honraria. A premiação está prevista no Regulamento Geral da Advocacia e da OAB. Em seu artigo 152, diz que a medalha Rui Barbosa é a comenda máxima conferida pelo Conselho Federal às grandes personalidades da advocacia brasileira. Ela só pode ser concedida uma vez a cada mandato da entidade. Além disso, quem recebe a medalha tem direito à voz nas sessões do Conselho Pleno da OAB. A próxima medalha será entregue durante a 23ª Conferência Nacional da Advocacia, marcada para acontecer em novembro, no estado de São Paulo. O advogado não está subordinado a ninguém, somente à lei. Não existe hierarquia entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. É cada um no seu espaço, todo mundo se respeitando. Prerrogativa não é privilégio, é lei.
Quem é advogado em todo o país. E pode exercer a profissão com liberdade. Prerrogativa não é privilégio, é lei. A Ordem reforça sua posição contrária ao aumento de impostos e há tempos luta contra a medida tomada pelo governo. Confira agora as ações da entidade. A atual gestão da OAB, desde o seu início, vem se posicionando de forma sólida contra qualquer possibilidade de aumento da carga tributária no Brasil. À época, ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, a entidade lutou contra a possibilidade da alta de impostos com a volta da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. Em março de 2016, a campanha Agora Chega de Carga Tributária, não a CPMF, foi formada pela OAB e mais uma centena de entidades, representantes de trabalhadores e empresários, que apresentaram 10 propostas para impedir o aumento sem prejudicar o investimento na saúde, educação, segurança e justiça, por exemplo. A campanha também lançou o portal oficial. A OAB ainda mobilizou todas as seccionais para buscar uma solução junto aos secretários estaduais da Fazenda sobre a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, na compra de veículos por deficientes físicos. No seminário 50 anos do Código Tributário Nacional, organizado pela Ordem em Brasília, a OAB reforçou a necessidade de uma profunda reforma tributária no país, na qual os impostos pagos pelos cidadãos sejam revertidos em efetivas políticas públicas. Já em 2017, a Ordem manteve sua posição contra o aumento dos tributos. Em março, o seminário Reforma Tributária reuniu especialistas de diversas áreas para debater questões atuais relacionadas ao tema no Brasil. Com o recente anúncio da alta de impostos pelo governo, a OAB, mais uma vez, reagiu à questão. A entidade destacou que a falta de recursos, que agora é usada como justificativa para a alta de impostos, não foi obstáculo para a liberação de emendas parlamentares quando foi apresentada a denúncia contra o presidente da República à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A OAB destacou que o aumento das alíquotas de PIS/COFINS sobre combustíveis é uma medida inaceitável. Para quem busca o aperfeiçoamento profissional, os cursos oferecidos pela Escola Nacional de Advocacia são uma boa oportunidade. A escola, em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, oferece diversas aulas que estão disponíveis em vários lugares do país. O calendário de cursos para o mês de agosto já foi divulgado pela Escola Nacional de Advocacia. Serão 6 temas programados para todo o mês. No dia 3 de agosto acontecem 2 cursos. O primeiro aniversário do novo CPC, mostrando seus impactos nos processos tributários e os juizados especiais no novo CPC. Em 8 de agosto, a aula debate as questões atuais em relação ao dano moral. Já no dia 9, o tema é aspectos atuais da recuperação judicial. Entre os dias 14 e 17, um curso sobre direito imobiliário. E por último, de 28 a 31 de agosto, as aulas discutem sociedade limitada. As aulas, transmitidas via satélite, vão acontecer nas sedes das escolas superiores de advocacia ou das seccionais de sua localidade, nas datas de cada curso. A taxa de inscrição varia para cada estado, por isso é importante acessar o site da Associação dos Advogados de São Paulo para saber informações sobre as cidades que terão cada curso, seus valores e como vai funcionar as inscrições nos locais participantes. O site é aasp.org.br. O escritório e os instrumentos de trabalho do advogado não podem ser violados. Tudo isso em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional. Prerrogativa não é privilégio, é lei.
programa OAB Nacional está terminando. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima!